Olá pessoal, tudo bem? Tio Gleison na área aí, participando do terceiro ConRecreio, Congresso Nacional de Recreação. Sou da cidade de Presidente Venceslau, interior do estado de São Paulo, e vou vir falar um pouquinho de vocês sobre a minha tese, o meu conceito, o meu tema da minha palestra, que é a recreação na espiritualidade. Como que eu trabalho, ou como que aconteceu tudo isso dentro da minha vida na questão da recreação, né? Vou estar dando dicas, vou estar dando uns conceitos e uma questão de como é trabalhar a recreação voltada à espiritualidade, né? Eu gosto de dizer sempre que quando eu trabalho com recreação, eu busco um algo maior, um algo superior, que é o resgate da pessoa. É você ir na essência da pessoa. Por isso que esse tema é um tema que marcou muito nos conceitos da minha triagem aí pela questão da recreação. Acabei descobrindo a recreação dentro da área da educação física, através de um acampamento de uma igreja católica, e lá onde eu me despertei a questão da recreação voltada a esse contexto, e aí eu fui buscar conceitos, tópicos, dinâmicas, onde eu poderia trabalhar esse conceito todo dentro da área da recreação, né? Eu gosto muito de dizer assim, né, que eu gosto daquele conceito que recreação é ir buscar a essência do ser humano, porque não defendendo uma religião, mas sim o ser humano como um todo. Se somos imagem e semelhança de Deus, aonde está Deus? Deus está no próximo, está na próxima pessoa que está à nossa frente, né? Consigo também trabalhar bastante esse conceito, e tenho esse conceito por mim, porque nós vamos buscando Deus no extraordinário. E eu sempre falo isso, né? É um termo que eu uso muito, né? Que eu brinco, eu no meio de Deus. Por que eu no meio de Deus? Porque eu sempre falo assim para as pessoas, soletrem a palavra Deus, D-E-U-S. Entre as duas consoantes D e o S, existem as duas principais vogais, é o eu de cada pessoa, é como eu me trato, como eu me busco, como eu trato o próximo e como eu vou fazendo com que isso tudo vai transformando o meu redor. Então, dentro desse conceito, desse contexto da espiritualidade dentro da recreação, que eu vou trabalhando fatos que buscam resgatar a essência toda do ser humano. Porque nós nascemos, como se diz, nós nascemos livres de qualquer conceito. O mundo aqui fora é que nos transforma. Isso vai fazendo com que nós vamos sendo politizados, nós vamos sendo transformados culturalmente, religiosamente, né? Então, isso também faz com que a recreação ela vai buscar um entorno, ela vai em busca desse resgate do ser num contexto só, né? Então, eu sempre costumo dizer também que a brincadeira, que os jogos recreativos, que a cooperação dentro desse contexto é um fator importante dentro da questão da recreação. Isso tudo eu fui descobrindo através de abraços, através de sorrisos, através de aperto de mão. Porque eu falo assim, a simples brincadeira de roda, onde eu pego na mão da pessoa que está mais próxima de mim, vai fazendo com que eu trabalhe o quê? A segurança, o dinamismo dentro das pessoas, né? Aquele resgate, aquela questão de, eu estou aqui, pode contar comigo, né? As palavras cantadas, as terapias musicais, como se diz, toda essa organização dentro da área do resgate. Então, observando muitas pessoas, brincando muito, eu fui colocando a espiritualidade dentro desse conceito. Porque o homem, ele é feito do quê? De sentimentos e emoções, né? Então, através da recreação também, eu vou buscando essas emoções, esses sentimentos
resgatando esses sentimentos verdadeiros dentro da pessoa. Porque todo aquele que brinca, todo aquele que acolhe, todo aquele que dá risada, ele acaba o quê? Explorando o seu interior. Porque eu sempre digo assim, o homem nasce, cresce, desenvolve, reproduz e volta a ser criança novamente, né? A gente vê ali a vozinha da nossa, ou a vozinha de algum amigo, né? Às vezes ela tá ali no leito da morte, tá lá com uma bonequinha, tá lá com alguma coisa que significa a criança dela. Então nós nascemos da criança e voltamos a ser criança novamente. Então, quando eu falo a recriação na espiritualidade, eu nunca deixo morrer essa criança viva que existe dentro de nós. Porque nós sempre fomos criança. O mundo aqui fora é que nos transforma, né? Nos transforma diante desse contexto da recriação. E eu já pude ver muitos, como se diz, muitas pessoas serem resgatadas através desse contexto, né? Do brincar, resgatando vidas, resgatando pessoas, resgatando sorriso, resgatando a motivação de viver, a motivação de brincar. Porque às vezes nós deixamos de lado esse contexto todo da liberdade do brincar, né? Porque o brincar, ele é coisa séria. O brincar leva a gente a viajar, a fantasia, a desmistificação do preconceito. O brincar faz com que eu possa ser o homem, eu posso ser o super-homem, eu posso ser o animal, eu posso ser tudo dentro do contexto da fantasia, né? Então, quando a gente começa a brincar, quando a gente começa a sorrir, a colocar para fora aqueles sentimentos e emoções que nós temos, nós vamos libertando toda a nossa energia, toda aquela aceitação sem preconceito, sem querer atingir o outro, né? Porque o mundo, ele é feito de regras, o jogo também é feito de regras, e a brincadeira, ela nos liberta de todo esse contexto, né? Eu tenho assim, muitos exemplos, né? Eu trabalho muito com acampamentos da Igreja Católica, mas também faço alguns projetos, alguns movimentos, entre outras igrejas ou outros segmentos, ONGs e tudo mais, tá? Não venho falar aqui da espiritualidade levada ao contexto da Igreja Católica. Venho aqui falar da espiritualidade num contexto aberto, tá? Como diz a passagem bíblica, né? Aonde mandar eu irei. Irei o quê? Irei aonde? Irei resgatar, irei buscar, irei de encontro aquelas pessoas que querem se libertar daquela criança presa que existe dentro de você, né? Então eu tenho muitos exemplos de brincadeiras, de contextos que levam a pessoa a esse resgate. O simples cantar do Boi da Cara Preta, ou de alguma música lá da infância, que nos remete à volta da infância, faz com que a gente vai nos libertando ou curando de alguns sentimentos que nós tivemos lá atrás na nossa infância. Então eu levo esse lado do brincar, trabalhando o psicológico, o espiritual, o porquê, para quê e aonde eu quero chegar diante daquele público que eu estou trabalhando, né? Adulto, criança, jovens, enfim, qualquer tipo de pessoas ou de grupos que eu esteja levando a recriação, seja ela dentro de uma igreja, seja ela dentro de um presídio, ao qual eu já fui em vários presídios, seja ela dentro de uma academia, de uma festa, tá? Levando esse contexto do respeito, do acreditar, do poder se livrar de todos os preconceitos existentes na sociedade. Porque a partir do momento que nós brincamos, nós nos libertamos desses conceitos criados pela sociedade, aquela sociedade que julga, aquela sociedade que condena. E eu, através de dinâmicas, através de músicas, tá? Gosto de trabalhar muito com música de MPB, essas músicas modernas mesmo, que vá de encontro àquilo que eu quero
que eu quero transmitir, né? Eu gosto de ouvir as músicas de MPB ou mesmo músicas internacionais. Eu vou lá, eu vejo a tradução dessas músicas e ali eu vou criando as dinâmicas, os contextos que eu quero levar, que eu quero brincar, que eu quero resgatar, tá? Então aí é um movimento, é um leque muito grande dentro da recreação a quem quer se descobrir também dentro da área desse contexto. Por quê? Cada um às vezes trabalha a recreação de uma forma. Uns gostam de trabalhar mais com crianças, outros com adulto, outros mais com jovens, outros com a terceira idade. E eu acho que a questão da espiritualidade é num todo. A gente leva o brincar, como se diz assim, buscando ser livre, ser liberto de tudo aquilo que a sociedade nos prega, né? Nos prega. Então, eu gosto de criando brincadeiras, de criando situações que levam a pessoa a refletir aquilo que eu estou falando naquele momento, né? Sempre falando, buscando uma parábola, ou uma poesia, ou algum texto, e depois você introduzindo tudo isso dentro do contexto da recreação. Eu começo às vezes lendo uma poesia, um texto, ou até uma parte bíblica, e dali eu vou para a brincadeira, e dali da brincadeira eu vou levando a questão do resgate, a questão da onde eu quero chegar. Porque isso tudo vai facilitando com que a gente vá de encontro ao eu interior, ao eu com o outro, ao eu com o mundo, tá? Ao eu com um superior maior. Porque o brincar é muito mais do que um simples jogar bola, um simples carrinho de mão. O brincar é se libertar, se desgarrar de todos os preconceitos, que aqui eu bato muito em cima dessa tecla, né? E aí, vendo essa questão, é muito interessante os relatos que eu já tive na minha vida de resgate mesmo, né? De experiências que uma simples roda cantada, uma simples brincadeira, uma simples bater palma, uma simples bexiga, sendo os elementos introduzidos dentro das brincadeiras, podem levar o resgate de pessoas que foram lá atrás, como se diz, presa a algum conceito, algum preconceito, que levaram a elas a ter um trave com o brincar. Então eu tento, de uma maneira mais leve, uma maneira assim mais, como se diz, mais resgate mesmo, tentar buscar essa criança que existe dentro de nós. Porque desde quando nós nascemos, nós somos preconceituosos com muitas formas de viver. Então isso acaba fazendo com que nós não deixamos levar, ou acabamos sufocando aquela criança que existe dentro de nós, né? E às vezes nós como professores, ou como pai, ou como amigo também, nós vamos sufocando todo esse contexto, né? Porque de repente a criança está brincando, eu falo, menino, para com essa brincadeira. E brincar, gente, é muito sério. É muito sério essa questão do brincar. A questão até da espiritualidade dentro desse contexto. O que vem a ser espiritualidade? Não fala aqui de espiritualidade naquela questão de igreja. Espiritualidade é eu estar bem comigo mesmo, eu estar bem com o mundo, eu estar bem com a natureza, com as pessoas que me cercam. Então temos um leque muito grande aí nessa questão. Então eu sempre procuro assim, através de uma poesia, através de um jogo, através de uma brincadeira, trabalhar
o lúdico, trabalhar a evangelização e trabalhar o psicológico dessa pessoa voltado ao resgate da essência, né? O que seria essa essência? A essência seria a melhor parte do bolo, a nossa melhor parte que nós temos dentro de nós. Porque todo mundo nasceu o quê? Para ser feliz. Todo mundo nasceu para amar. O mundo aqui fora é que nos transforma, tá? Não é porque eu dou um beijo na face de outro homem que eu sou uma pessoa fora das condutas da sociedade. Não é porque um homem abraça um homem que ele está querendo levar a outra vertente. O preconceito, a questão da espiritualidade até está muito dentro da cabeça das pessoas. E o mundo está passando por uma transformação muito, muito grande nesses conceitos, né? Então eu sempre tento, de uma maneira sutil, que eu não possa desagradar ninguém, que eu leve as pessoas a refletirem através de uma brincadeira todo esse conceito, tá? Porque o simples fato da gente se dar a mão numa brincadeira de roda, no escravo de Jó abraçado, tá? O contato físico, né? Que eu tenho com a pessoa, eu vou fazendo com que eu me sinta acolhido dentro do grupo, eu me sinto amado, eu me sinto desejado, não de uma forma, entre aspas, sexual, mas desejado ao mundo. Assim, ó, vem cá comigo, você faz parte do meu mundo, você é o meu mundo. E nós acabamos fazendo com que a sociedade, o ser vivo, ele acaba sendo mais espiritualizado na questão de eu no meio de Deus. O que eu estou fazendo para o próximo? O que eu estou fazendo com o outro? O que eu estou fazendo de melhor para o outro? E a brincadeira, gente, os jogos, ela faz com que nós possamos ir muito além disso tudo, né? Então, até no livro Brincar e Educar, Conceitos, Práticas e Inspirações, né? Eu venho trabalhando esse texto, né? E toda vez que eu falo sobre esse texto, a recriação na espiritualidade, eu vou entrando dentro de vertentes que até eu mesmo fico meio, assim, admirado. O quanto que isso nos torna cada vez maior. Faz com que a gente vá crescendo de uma maneira que, de repente, eu estou fazendo o bem sem olhar a quem, através do brincar. O brincar é tudo, né? O brincar é o que move o mundo. De repente, nós não se situamos como que é importante essa questão do brincar, até com a natureza, porque a própria natureza, ela brinca, né? O vento brinca com as folhas brincam com a formiguinha, a formiguinha brinca com um grãozinho lá no chão, o mar brinca com os peixes, brinca com a areia, e tudo vai ser um ciclo dentro de uma vertente aonde ninguém agride ninguém. Só é agredido a partir do que o homem começa a interagir ou a interferir dentro dessas transformações naturais do mundo. Então, o brincar na espiritualidade, o brincar de uma maneira sadia, faz com que nós possamos crescer, desenvolver e resgatar de toda maneira essa questão. Né? Eu falo assim, eu trabalho muito num acampamento de soldados mesmo, né? Onde existe aquele preconceito, né? de homem não chorar, de homem não poder abraçar um homem. Tudo isso é desmistificado dentro desse acampamento. Relatos assim tremendos, né, de resgate mesmo, onde eu levei a pessoa, através da brincadeira, a resgatar aquela essência de criança, aquela essência do menino Jesus. Quando eu falo menino Jesus, gente, é aquele menino que brincava, aquele menino que se perdeu, aquele menino que chorou quando seu amigo faleceu, quando seu amigo morreu. Não venho aqui defender nenhum tipo de religião, mas venho falar aqui de um menino que brincava também, que chorou, que brincou mesmo,
né? Então, nós temos que resgatar essa essência do menino Jesus dentro da área da recreação. E de repente, muitos de vocês estão fazendo isso e não sabem o quanto que é importante, e não sabem o valor que você tem nessa conduta, né? Quando a criança te pede um abraço, quando a criança te pede um aperto de mão, quando uma criança vai lá, marca um gol e você vai lá e comemora com essa criança, com esse grupo, você está sendo ali um elo muito importante, transformador dessa criança, motivando, acolhendo, às vezes tirando essa pessoa da droga, da prostituição e fazendo com que ela se conheça cada vez mais e como que ela vai abrindo vertentes para ela trabalhar dentro desse conceito de mundo, né? Porque o mundo quem faz também somos nós, né? Como nós vemos o mundo, se eu vejo um mundo, entre aspas, colorido, se eu vejo um mundo preconceituoso, se eu vejo um mundo que acaba fazendo transformações muito radicais, então quem faz o mundo também somos nós. Porque nós temos que começar a transformar primeiramente nós, depois aquele que está perto de nós. E nós, professores, nós criadores, somos muito isso, né? Porque eu sempre digo assim, a primeira pessoa que eu tenho que me amar é a mim mesmo, porque se eu não me amar, eu não consigo nem a Deus amar, tá? Essa velha história, a primeira pessoa que eu tenho que amar é a Deus, é meu pai, é a minha mãe. Não, gente. Se eu próprio não conseguir me amar primeiro, eu não consigo amar a Deus sinceramente, amar a meu pai, amar a minha mãe. A pessoa mais valiosa que tem neste mundo é você. É você primeiramente. Você estando bem com você se amando, você começa a amar a Deus maior, a sua mãe, ao seu pai e aqueles que o cercam. Quando a gente fala em transformações no mundo, a gente começa transformando, brincando aqueles que estão perto de nós. Depois nós vamos crescendo mais essa vertente. E dá para fazer muitas transformações aí, tá? Trabalhando poesia, com a recreação, trabalhando textos, trabalhando figuras, pinturas, trabalhando músicas de MPB. Dá para fazer muitas coisas aí dentro dessa questão aí. E vocês vão ver que quando vocês começarem a olhar a recreação de uma outra forma de resgate mesmo, você vai ver que você vai conseguir chegar assim num patamar muito maior, vai ser muito mais motivador, vai ser muito mais gratificante, não pensando só na questão de dinheiro. É claro que a gente precisa muito disso também, mas você vai ver como vai ser muito mais motivador para você. Então, leve sempre essa frase: eu no meio de Deus. Entre o D e o S existem as melhores vogais, é o eu que está dentro de você. Um grande beijo. Fiquem com o eu de cada um e que muitas coisas boas aconteçam na vida de vocês. Estou aqui, tá? Diretamente de Presidente Venceslau, para poder ajudar um pouquinho a vocês. Espero que eu tenha colaborado um pouquinho, motivado um pouquinho vocês nessa questão da recreação da espiritualidade. Um grande beijo e eu no meio de Deus. Tchau!